Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 29 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Júnior, Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino e Cris do E-Notas. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de 63,4 bilhões de dólares, isso foi aumento aí na comparação ano sobre ano de 20%. Ela disse também que o lucro dela foi de 2,6 bilhões, 100 milhões a mais aí do que na comparação também ano sobre ano, e ela comentou também que só a divisão AWS de computação na nuvem faturou 8,4 bilhões de dólares. Isso representou um aumento de 37% na comparação ano sobre ano, o que foi a primeira vez que o crescimento aí ano sobre ano ficou abaixo de 40%. Isso inclusive também serviu para deixar os investidores um pouco preocupados, e por conta disso as ações da Amazon fecharam a semana com uma queda de 1,5%. E enquanto isso, na Uber, ela vem conversando com algumas redes de mercados da Europa para ver se consegue emplacar um serviço lá de entrega de compras. Isso indica que a Uber provavelmente quer entrar logo nesse mercado aí que hoje é dominado pela Deliveroo e também pela Just Eat, mas perguntada a respeito disso ela não quis se manifestar. Agora, ainda sobre o mercado de mobilidade, a Yellow e a Green anunciaram que vão começar a fabricar aqui no Brasil tanto patinetes quanto bikes elétricas. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que hoje a Yellow e a Green são juntas numa empresa lá conjunta chamada Grow, e a Grow comentou agora que vai investir um pouco mais de 20 milhões de reais numa fábrica lá em Manaus. Nessa fábrica ela vai produzir tanto bicicletas elétricas quanto patinetes também, para seguir expandindo a operação tanto aqui no Brasil quanto no resto da América Latina, e a expectativa da Grow, pelo menos, que a operação comece a funcionar a partir do começo do ano que vem. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, o Nubank está concluindo mais uma rodada de investimentos que vai levantar lá 400 milhões de dólares. Com isso, a empresa deve ficar avaliada em coisa de 10 bilhões de dólares, e a principal investidora dessa rodada é uma empresa chamada TVC de aceleração, lá de desenvolvimento de startups. Bom, seguindo com as notícias daqui do Brasil, a Electronic Arts finalmente lançou por aqui a plataforma EA Access. Quem assina esse serviço consegue ter acesso a dezenas de jogos, tanto de Xbox One quanto de PS4, e a assinatura custa R$20 por mês ou R$110 por ano. Agora, uma informação que é bem importante, o fato da lista de jogos disponíveis lá para o Xbox One ser mais do que o dobro da lista de jogos do PS4, e caso você queira saber mais sobre o EA Access, tem link aqui na descrição. E por último, nesse bloco aqui de notícias que tem a ver com o Brasil, a Positivo anunciou no fim da semana passada uma espécie de pacote de produtos lá domésticos conectados. Ela anunciou lâmpadas e tomadas inteligentes, anunciou também câmeras de segurança e sensores de presença, e aproveitou para anunciar também que isso agora faz parte de uma espécie de família de produtos chamada Positivo Casa Inteligente. Esses produtos custam a partir de R$ 79,00 no caso de sensor de abertura de porta ou janela, até a gaveta também funciona, até R$ 400,00 no caso de uma câmera de segurança, e além disso, a Positivo falou também que vai vender os kits prontos, já com alguns produtos que custam de R$ 350 a R$ 500. Bom, e agora eu vou falar sobre a Alphabet, que na verdade é o Google, que tem a empresa mãe lá chamada Alphabet, que também divulgou o resultado financeiro aí do último trimestre. Ela teve um faturamento de 38,9 bilhões de dólares, aumento de 19% na comparação ano sobre ano, e disse também que o lucro líquido dela foi de 9,9 bilhões versus 3,2 bilhões aí nesse período do ano passado. Aí a Alphabet comentou que o negócio de computação na nuvem do Google deve faturar 8 bilhões de dólares nesse ano e não 4 como era a previsão inicial, e ela disse ainda que com o lançamento do Google Pixel 3a, que é o modelo mais barato, ela conseguiu dobrar a venda de pixels na comparação ano sobre ano. Esses resultados deixaram os investidores bem felizes, e por conta disso as ações do Google fecharam lá o pregão da Nasdaq na sexta-feira com uma alta de 10,5%.
E enquanto isso, no mundo das redes sociais, na sexta-feira, o Chris Hughes, que é um cofundador do Facebook, anunciou que vai ajudar a FTC lá numa investigação contra a empresa. No episódio de sexta, eu comentei que o FTC vai investigar o Facebook de novo, dessa vez por práticas anticompetitivas, e o Chris Hughes vai conversar com o FTC sobre a hipótese do Facebook ser quebrado em operações menores lá. Tem que separar Instagram, separar o WhatsApp também. É só uma ideia, que eu acho que vai acontecer aí mais pra frente. Recentemente, eu até comentei por aqui, que o Chris Hughes fez um texto que ele fala que sente culpa, raiva também, responsabilidade por ter ajudado a criar o Facebook, que está destruindo o mundo aí hoje em dia. E nesse texto ele defendeu, justamente a quebra do Facebook em empresas menores para ser melhor controlado. E ainda sobre redes sociais, deixa eu falar sobre o último resultado financeiro aqui do dia, que foi do Twitter. A empresa anunciou que faturou 841 milhões de dólares aí nesse último trimestre, e isso foi um aumento de 18% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. O Twitter reportou também tanto o aumento de número de usuários ativos quanto de publicidade, quanto eles conseguem monetizar essa galera, e disse ainda que para o trimestre que vem ele espera conseguir faturar entre 815 e 875 milhões de dólares. Aí, com a divulgação desses resultados, o mercado reagiu aí de forma bastante positiva, e por conta disso as ações do Twitter no final da semana passada fecharam em alta, de quase 9%. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou um aplicativo novo para Cortana, para o Windows 10. Na verdade, ela aproveitou também para já lançar um beta desse aplicativo novo e explicou que o foco dele vai ser gerar uma experiência de conversa lá entre a Cortana e o usuário. Então, por conta disso, a pessoa consegue interagir tanto por texto quanto por voz, uma janela que parece mesmo janela de conversa lá, como se fosse com uma outra pessoa. E a Microsoft aproveitou para comentar também que nesse primeiro momento de teste, essa Cortana nova não faz tudo aí do que a antiga faz. Ela disse que vai precisar de um tempo ainda, para conseguir integrar as funções todas da Cortana nesse aplicativo novo, e ela explicou também que esse beta por enquanto está limitado à distribuição para a galera daquele Fast Ring lá dos betas do Windows 10. E enquanto isso, na Samsung, ela abriu já um esquema para quem quiser reservar um aparelho novo lá, o Galaxy Note 10. Ela fez isso antes mesmo de anunciar o Galaxy Note 10, que vai rolar no evento em Nova York lá no dia 7 de agosto, e ela já adiantou também que as primeiras unidades aí do Note 10 vão começar a ser entregues lá pro fim do mês, dia 23 de agosto. Ela disse ainda que vai dar até $600 de desconto, para quem entregar um aparelho antigo, seja um da linha Pixel, iPhone também, ou até telefones Galaxy como parte do pagamento, mas não falou o preço aí do Galaxy Note 10. Isso ela provavelmente deixou para anunciar no evento do dia 7 de agosto, que vale lembrar, vai contar com cobertura do duplo infinito direto lá de Nova York. Bom, e agora o assunto é o Donald Trump, que falou que vai revidar aquela taxa de 3%, que a França quer começar a cobrar para empresas, essencialmente dos Estados Unidos, as gigantes da de tecnologia. Ela vai cobrar esse imposto para as empresas que faturarem mais de 750 milhões de euros pelo mundo, sendo que 25 milhões tem que vir da França, e por conta disso o Trump falou agora, que vai dar uma espécie de troco por conta dessa taxação aí de 3%. Aí, como de costume, ele tem um chilique no Twitter sobre isso, até xingou o vinho francês, que não tem nada a ver com a história, mas esse não foi o único tweet de tecnologia do Trump que virou notícia na sexta-feira. Isso porque ele rejeitou pelo Twitter um pedido que a Apple tinha feito para ele de isenção lá das taxas do Mac Pro. O que rola é que não faz muito tempo a Apple confirmou que o Mac Pro novo vai ser feito da China e não dos Estados Unidos, e por conta disso ele vai ficar sujeito a uma taxação de 25% de importação lá que o Trump está impondo de coisas que vêm da China. Aí por conta disso a Apple fez um pedido formal para tentar ter isenção aí dessa tarifa e o Trump falou que não. O Trump foi lá no Twitter e respondeu que se a Apple quiser ter isenção da taxa é só fazer o Mac Pro nos Estados Unidos e não na China. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que a partir de agora, correntistas do Itaú conseguem cadastrar cartões adicionais para usá-la no Apple Pay. Por enquanto parece que isso está liberado, só para umas pessoas aí com uma espécie de beta antes da liberação para todo mundo, mas tá aí, o pedido antigo do pessoal vai ser atendido para quem é correntista do Itaú. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela se pronunciou no finalzinho da sexta-feira por causa de um post que saiu no The Guardian que falou, que tem pessoal terceirizado escutando gravações lá que são feitas com a Siri. A fonte do Guardian comentou que é bem comum, que esse pessoal terceirizado escute coisas que vão desde informação médica confidencial, passa até por tráfico de drogas e vai até momento íntimo lá do usuário, que é o dono do aparelho. E aí ao longo da tarde, claro, isso foi ganhando bastante corpo e a Apple se pronunciou no fim do dia. Ela disse que menos de 1% das gravações, interações lá com a Siri são mandadas aí pros terceiros para que eles possam analisar, tentar melhorar a qualidade do assistente, mas ainda assim, o pessoal ficou preocupado aí com essa situação. Isso porque a fonte do Guardian
Guardian comentou que a rotatividade desse pessoal que mexe com isso é bem alta e também não é impossível que alguém mal intencionado consiga identificar lá qual que é o dono da voz. Vale lembrar que não faz muito tempo, umas 2 semanas aí, o Google também se envolveu numa polêmica parecida, quando falou que 0,2% de quem conversa com o assistente tem a gravação mandada lá para análise. Então esse 1% de interações com a Siri que são analisadas por seres humanos provavelmente vão dar bem o que falar aí ao longo dessa semana. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!